Celso, vocês fizeram uma viagem recentemente. Qual foi o propósito e o destino dessa viagem? O destino, na verdade, era o Pico da Bandeira, lá em Minas Gerais, divisa com o Espírito Santo. E o propósito era fazer uma caminhada, uma peregrinação. E a gente, então, se dispôs. Tem esse caminho que já existe, já há alguns anos, eles chamam Caminho da Luz, e tem uma atividade que é feita uma vez por ano, que reúne pessoas ali do país inteiro, do mundo, quem quiser ir, e vai por uma peregrinação ali por 7, 8 cidades, não me recordo direito, num total de 190 quilômetros, que culmina com a subida do Pico da Bandeira. E como que foi essa subida do Pico da Bandeira? Conta pra gente. A montanha tem uma relação muito legal. Aquela montanha, ela me encanta muito. A gente já esteve lá mais de uma vez, já a quarta vez que a gente está na montanha, não na caminhada. E a gente foi, dessa vez, fazer também o caminho. Para quê? Na verdade, a gente foi fazer como mais um propósito de contemplação. As pessoas vão num propósito de pagar promessa, num propósito, enfim, de se achar. A gente não foi nesse sentido, a gente foi no sentido de propósito de contemplação da natureza, que é uma região muito bonita, são as serras de Minas Gerais. E aí a ideia era então, caminhar para sentir como é que é isso, né? Essa história de você ficar aí 6, 7, 5 horas por dia caminhando, e depois, no último dia, você ter o desafio de subir o pico, que a gente parte de 700 e poucos metros a 2.980. Então é um desafio, não é fácil, não é assim, não é um negócio muito difícil, não é um negócio que precisa você ser um atleta, ou que você precisa ser alguém que sabe fazer escalada. É um pico que dá para você ir por trilha, mas ele é bem difícil e desafiador. E depois, se você chegando lá em cima, você está na divisa de Minas Gerais e Espírito Santo, numa altura que dá para você tá acima das nuvens, principalmente nessa época do ano. É uma visão extremamente bonita, é muito louco. Lúcia, como foi a preparação para vocês encararem aí esse desafio? Então, a gente não precisa ser atleta, né? Assim, atleta de alta performance para conseguir isso. A gente se preparou sim, fazendo caminhada, fazendo o que o pessoal chama de longão, né? Pegar aí, andar 18, 20 quilômetros de uma única vez. A gente fez um pouco de musculação, de pilates, mas nada muito doido, assim, nada de alta performance para conseguir. Então, é uma caminhada que qualquer um que se dispõe a fazer, com alguma preparação, consegue chegar no final. Quantos quilômetros vocês percorreram no total? Deu mais de 160 quilômetros, o total é 200 quilômetros, mas tem 2 cidades que, por conta da pandemia, não estão recebendo os peregrinos, não tem condição de receber, porque nós éramos em mais de 65. Então, as cidades são muito pequenas e não tem como receber. Então, a gente cortou essas duas cidades, né? Então, acabou diminuindo um pouco o percurso. Mas deu mais de 160 quilômetros no total. Em quantos dias? 6 dias, sendo que o trecho mais longo foi 35 quilômetros e o Pico da Bandeira, que entre subida e descida, dá 14. Ô Celso, me conta como que vocês ficavam hospedados em cidades, em hotéis, como que era esse percurso? Em cidades. A gente vai de cidades em cidade. A gente parte de Tombos. Tombos é uma cidade ali em Minas Gerais, que fica a 275 metros de altura, mais precisamente da Cachoeira de Tombos, que é uma cachoeira muito bonita, é a segunda ou terceira cachoeira em volumes de água do país, uma altura bem grande, então é um lugar bastante bonito. Dali você parte, né? E aí você vai no caso, a gente foi para Carangolas, que é uma outra cidade próxima. E aí você vai de cidade em cidade. O princípio que eles chamam de coletivo, o princípio da peregrinação, é você ficar em lugares coletivos também, né? A maioria das pessoas ficou lá em escola, centro comunitário. A população das cidades, que são pequenas cidades, recebe os peregrinos. No caso da gente, eu e a Lúcia e mais algumas outras pessoas, a gente preferiu ficar em pousadas porque a gente
Pelo medo, na verdade mesmo. Medo de dar conta, né? De você, de certa forma, dormir mal, ou ter colchão, ter carregar colchão, essas coisas. Então a gente não fez esse serviço. Mas as pessoas fazem. Então vai muita gente no sentido de peregrinar mesmo, de fazer o sacrifício, de machucar o pé, machucar o joelho, não ter o preparo físico, mas ter a vontade e a disposição de ir. E vai. E qual que foi a maior dificuldade de vocês nesse percurso? O pico, né? Não tenha dúvida nenhuma. É o pico. Subir o pico, ele é desafiador, ele é bem difícil. A exaustão física vai bem longe porque você tem tempo, né? Senão, são apenas 7 quilômetros de subida, então são 14 quilômetros de distância. Não é muito, né? Para quem andou 35, 14 não é nada. Mas, para você ter uma ideia, a gente, nesse dia, levantou às 6 horas da manhã, começamos a fazer a nossa subida às 7 da manhã e a gente chegou às 6h30 da tarde. Então, mais um pouco, a gente ficava no escuro dentro de um pico lá, que é arriscado. Você não pode, com risco de se perder, risco de cair, porque é muito buraco, muita pedra. Então, o desafio foi maior. Esse não tem dúvida nenhuma. Ô, Lúcia, e entre um deslocamento de uma cidade e outra, vocês carregavam mochila com bagagem e tudo? Como que era? Não, nessa coletiva, que acontece uma vez por ano, quando a gente faz a inscrição, a gente carrega só a mochila daquilo que a gente está levando, a água, a barrinha de cereal, né, o remedinho, essas coisas. A mochila de roupas tem o transporte que leva de todo mundo, de uma cidade para outra. Então, já está incluso no serviço dessa coletiva, leva de todo mundo. Então, a gente leva a mochila do dia a dia. Então, o peso é pequeno para carregar, na verdade. Aí chega na pousada ou na casa da família, onde a gente vai ficar hospedado, a nossa malinha está lá, já pronta para a gente se acomodar. E a roupa? Como que vocês se adaptaram aí a essa caminhada para não passar, como diria o Celso, para não dar bolha no pé? Qual que foi a vestimenta adequada aí para essa situação? Foi roupa de caminhada, né? A gente preferiu as camisetas de malha, mas a maioria das pessoas iam assim, de leg, as mulheres de leg, de calça comprida e blusa de proteção solar, porque lá é frio, né? Então você caminha a 14, 20 graus, mas o sol é o mesmo, né? O sol tá incidente. Então, é um pouco... tem o calor do sol. Então, você precisa da proteção solar, o chapéu na cabeça e o tênis adequado. Aí, muita gente não conseguiu essa preparação. Talvez tenha ido para a caminhada com o tênis novo, que aperta um pouco mais, então, que dá mais atrito. Talvez a meia não tenha sido adequada. E aí, teve muita gente pelo caminho que teve problema de bolhas nos pés, que teve problemas no joelho, de ter falseado, essas coisas. Mas, de um modo geral, todo mundo sobreviveu. Todo Foi mundo bacana. Chegou lá. Quem não, somente aqueles que decidiram por não ir. Mas, para você ter uma ideia, tinha 2 pessoas com mais de 80 anos que fizeram o passeio. A senhora de 81 não foi no total no pico mesmo da bandeira, mas o senhorzinho de 80 foi e ainda levou uma cachaçinha para brindar lá em cima. Olha só que maravilha, que bacana. Ô Celso, você disse que vocês já fizeram esse percurso algumas vezes, né? Vocês são acostumados a essas aventuras aí? Não, o percurso de andar durante 6 dias, já dá 30, 20 km por dia, não. Essa é a primeira vez, foi uma experiência nova. Super legal, mas é nova. A gente já fez a subida do pico. Isso a gente fez e a gente gosta. Eu gosto da natureza, eu gosto daquela montanha, uma montanha muito bonita. Então a gente já fez mais de uma vez. Eu já fiz, para você ter uma ideia, só a nossa família, eu e a Lúcia e meus 2 meninos. Né? Isso há 15 anos atrás. Então era essa a expectativa que a gente tinha, né? Como é que a gente está hoje? A gente vai conseguir de novo? Já naquela época foi bastante difícil, foi bastante sofrido, mas a gente fez sozinho. Então a ideia era tentar de novo, mas a gente na verdade gosta de caminhar, então a gente está sempre caminhando aqui pelas estradas rurais de Fernandópolis, pela região, como exercício físico e também para, né, distrair, desestressar.
Bacana. E já tem outra caminhada em vista aí, Lúcia? Não, deixa a gente descansar as perninhas primeiro, porque ainda está bem doloridinha. Mas a gente gosta muito. Então, na região aqui, já nos indicaram algumas estradas, alguns trechos aí. Por aqui nós vamos caminhar muito, mas longe ainda não pensamos em outra, não. Essa daí deixou saudade? Já ainda não? Não, mas deixou lembrança só. Deixa sim, porque o Pico da Bandeira, esse caminho, na verdade, da luz, foi descoberto pelos índios da região, que as várias tribos caminhavam por esse mesmo caminho até o pico para fazer os seus rituais sagrados. Então, o Pico da Bandeira tem essa coisa muito mística, de uma energia muito forte, de um sagrado muito forte, assim, né? Então, é a natureza muito presente, a gente gosta muito disso. Então, se pintar na reta aí, a gente não descarta, não, fazer outro caminho. E o que você sentiu na hora que chegou lá em cima? Energia redobrada, com toda a exaustão, foi incrível mesmo, para dizer, porque com toda a exaustão, dos últimos 200 metros, parece que são 200 quilômetros, porque é muito difícil, a gente tem que subir assim de gatão, tem que dobrar o joelho e subir de 4, os últimos 200 metros, porque é bem, bem pesado. Mas chega lá em cima, a energia se redobra, você fala, puxa vida, valeu cada passo, valeu cada minuto, tá valendo, porque a gente se enche assim, parece que os pulmões se enchem de ar, parece que o cérebro é oxigenado, o coração cresce e a gente acha aquilo extraordinário. Ô Celso, e você, na hora que vocês chegaram lá em cima, vocês levaram uma bandeira de Fernandópolis? Isso foi coisa mais que a Lúcia pensou, né? Falou, vamos levar uma bandeira do município, porque né, da terra que a gente ama, a terra que a gente vive, a terra que a gente gosta. E a gente fez questão, né? Apesar de a bandeira ser uma bandeira um tanto mais de peso, né? Porque você está ali, você tem que levar. Você tem que ir preparado para o frio, você tem que ir preparado para a comida, você tem que ir preparado para o escuro. Então é lanterna, blusa, calça, tudo excedente. A água, mais a bandeira. Então era uma mochila bastante pesada e um caminho bem forte. Mas a gente fez questão de levar para celebrar, né? Celebrar o município, celebrar a chegada lá em cima e celebrar aquilo que a gente gosta. E para você, como foi a chegada lá em cima? O que você sentiu naquele momento e na hora que você abriu a bandeira? Abrir bandeira é o sentimento de satisfação de conquista, né? Puta merda, eu consegui, né? A gente teve até falando ali, a Lúcia falou das placas de 200 metros, a gente até pensou em desistir, em parar. Porque a gente tinha uma orientação que era o seguinte, olha, se você não chegar meio-dia, volte. Volte por conta do escuro na serra, no morro, né? Você tem que voltar. E a gente estava no meio-dia já e a gente tinha 200 metros daquela situação. Então deu assim uma certa agonia, né? Falei, e agora? Aí você consegue chegar lá. Aí você chega daquele ali, putz, que legal, né? A volta não importa, você vai ter que voltar mesmo. Vai ter que voltar do todo jeito, mas o negócio é chegar. E aí você depara com aquela vista maravilhosa, espetacular, que não dá para fotografias, né? Por mais que pareça, não representa aquilo que você vê de maneira nenhuma. Não tem jeito de você registrar em fotos aquilo que você está vendo. É muito bom. Ô Celso, qual a dica que você dá para quem deseja fazer esse tipo de passeio, de viagem e de subir uma montanha, um pico, assim como vocês fizeram? São duas coisas diferentes que a gente... Subir o pico a gente já falou que já subiu, né? Mas essa proposta e essa ideia aí que a gente realizou de caminhar com outras pessoas também é uma coisa extremamente gratificante, né? Eram pessoas de 7 estados, né? Quase 70 pessoas ali, diferentes idades, diferentes culturas, diferentes personalidades, que você vai ao longo do caminho conversando com um, conversando com o outro, conhecendo, sabendo das suas dificuldades, das suas conquistas, porque está ali. Então, isso é de uma grandeza, né? De um conhecimento muito legal. Então, isso vale a pena. Eu acho que quem gosta de caminhadas e quem gosta de curtir natureza, é uma dica, né? Caminho da Luz, essa caminhada coletiva que acontece ali na segunda semana de julho, é uma dica que vale a pena as pessoas se inteirarem, saber como é que funciona para ir. E a outra coisa é subir a montanha, qualquer montanha que seja, né? Essa é a terceira maior do país, já é bastante desafiadora, né? Existem outros picos, a gente já foi em Campos do Jordão,
Serras do Sul, mas ali é bastante complexo. Só tem 2 mais altas, que a gente também não tem intenção de ir não, que fica lá na Amazonas, é muito difícil. Isso quer 5, 6, 7 dias caminhando de subida, também não vai dar para ir não. Mas vale a pena a experiência, vale a pena o sacrifício, vale a pena a dor no pé, o tempo que você gasta, né? Porque outra coisa que a gente sentiu é isso, né? Você consegue esvaziar a caixinha literalmente, que a partir do momento que você está caminhando ou que você está subindo, não tem jeito de você pensar em outra coisa. A única coisa que você pensa além das conversas que você tem com um com o outro, é chegar. Né? Como é que vai fazer? O sol está ardendo, né? A fome está batendo e você tem um X de quilômetro para caminhar também. Então você esquece do seu serviço, você esquece dos seus problemas e está ali só conversando com as outras pessoas e caminhando. É muito legal. Lúcia, e para você, qual que é a lembrança que você teve, que você trouxe de volta aí dessa experiência que vocês viveram? Olha, é que o mundo é redondo, não é plano de jeito nenhum. Você está lá em cima, você tem uma visão de 360 graus e é assim uma coisa de plenitude. É plenitude mesmo. Você está naquilo que foi o seu limite, o limite do seu corpo para conquistar e que é possível a gente atingir os objetivos da gente. Quando a gente põe um objetivo na frente, a gente consegue atingir. E quando a gente está com outras pessoas, quando a gente tem outras pessoas caminhando do nosso lado, aquela coisa do companheiro, né? Aquele que vai no mesmo caminho com você, fica muito mais fácil. Então, a grande lição é a lição do contato, é a lição do companheirismo, é a lição de estar com outras pessoas no mesmo objetivo. Muito bem, essa foi a história da Lúcia e do Celso, que deixaram aqui uma lição para todos nós, que todos nós podemos ser capazes aí em frente. Rádio Difusora, Giovana Simioli para o Rotativa no Ar.